Olá, que a paz seja convosco, que você tenha um excelente dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje a nossa leitura será uma passagem bem conhecida e ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versos 21 a 23. E o seu Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O nosso tema hoje, servo bom e fiel. O que preciso fazer para ouvir muito bem, servo bom e fiel, quando eu chegar no céu? Foi a pergunta feita ao Biblical Answers. Como posso ser um bom e fiel servo? Essa pergunta com certeza já passou pelos pensamentos de muitos de nós. E a resposta foi: na parábola de Jesus sobre os talentos, o Senhor fala de 2 servos fiéis que usam o que haviam recebido para aumentar a riqueza do mestre. Quando o mestre retornou de uma longa ausência, ele recompensou seus 2 servos fiéis e disse a cada um deles: Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Todo cristão anseia ouvir essas palavras dos lábios do Senhor Jesus Cristo algum dia lá no céu. Nós somos salvos pela graça, através da fé, como está em Efésios capítulo 2, dos versos 8 a 9. Mas também somos salvos para boas obras, como está no mesmo Efésios capítulo 2, no verso 10. Jesus falou sobre acumular tesouros no céu, como está no Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 20. E sua parábola dos talentos sugere várias recompensas para aqueles que fielmente o servem neste mundo. Para ouvir as palavras "Muito bem, servo bom e fiel" do Senhor Jesus, primeiro certifique-se de que você realmente é salvo. Os incrédulos nunca ouvirão essas palavras, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. E reconheça que Jesus Cristo não é apenas o seu Salvador, ele também é o seu Senhor. Veja Lucas, capítulo 6, verso 46. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Salmo de número 100, verso 2. Compartilhe o Evangelho. O Senhor Jesus deseja que façamos discípulos, ensinando outras pessoas sobre a natureza e o caráter de Deus e compartilhando o significado de sua morte e ressurreição, como está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versos 18 a 20. Perdoe os outros as suas ofensas. Isto não é o mesmo que reconciliação ou confiança, mas significa que você renuncia à vingança. O Senhor Jesus modelou o perdão, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 23. Veja sua posição de autoridade
como uma oportunidade para ajudar as pessoas que estão sob seus cuidados, e veja sua posição de subserviência como uma oportunidade de se submeter à sua autoridade, assim como o Senhor Jesus se submeteu à autoridade do Pai. De qualquer forma, você pode ser semelhante a Cristo, porque o Senhor Jesus era mestre e servo de pessoas diferentes. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 2. Reconheça que toda a posição vantajosa em que você está é por causa de Deus, a fonte de toda bênção. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do céu, descendo do Pai das luzes. Carta de Tiago, capítulo 1, verso 17. No julgamento moral introspectivo, aquele em que nós avaliamos a nós mesmos, olhe para o caráter do Senhor Jesus como uma medida, ao invés de racionalizar suas ações e atitudes questionáveis. Mostre humildade. Tudo se resume a isso. Ame a Deus mais do que tudo e ame aos outros com sinceridade. Marcos capítulo 12, dos versos 30 ao 31. No tribunal de Cristo, aqueles que são fiéis ao Senhor que os salvou vão ouvir as palavras: muito bem, servo bom e fiel. Nenhum verdadeiro servo do Senhor poderia pedir por algo mais. Pai, não há nada mais importante que cumprir sua vontade. Nos ensine a sermos servos bons e fiéis e nos corrija naquilo que é necessário para alcançarmos isso. O nosso desejo, Pai, é que naquele dia possamos ouvir: entre no gozo do teu Senhor.